Bom dia pessoal, estamos aqui em pleno início do mês de março, Serra Algarvia, tal como se fosse primavera. Aqui na Serra é primavera, o calendário aqui não conta muito, as plantas é que sabem, está tudo florido. E os gamões, lá em cima as estevas também já começam a florir. Passei a noite aqui junto à Ribeira da Fopana, que corre ali atrás daquele canavial. Quem não sabe, a Ribeira da Fopana é um dos principais afluentes aqui do Guadiana. Temos três ribeiras importantes, Odoeite, Vascão e Fopana. E estamos aqui numa zona de antigos pomares que aproveitava este terreno fértil do planalto de inundação da ribeira. E passei aqui a noite. Ontem à noite foi uma noite de lua cheia, para tirar algumas fotos de plantas à luz da lua. Portanto, acabam por ter uma cor diferente. Depois vou colocar no final do vídeo umas quantas fotos para vocês verem. E queria dar aqui um pequeno passeio e mostrar-vos a quantidade enorme de plantas que temos aqui com utilidade na Serra, que é importante conhecer. Portanto, o interessante é virmos acampar sempre com o intuito de conhecer mais sobre os outros seres vivos que estão connosco nestes sítios de acampamento, porque eles, primeiro porque existem, temos que respeitá-los, e depois porque nos podem ser úteis no futuro em caso de necessidade. Portanto, vamos dar um pequeno passeio e vamos parar junto a muitas plantas que têm aqui. Elas estão já mesmo aqui debaixo dos meus pés, estão por toda a parte, e vamos falar um bocadinho de forma muito rápida e curta sobre cada uma delas e quais as suas utilidades. Começo aqui com uma das plantas mais importantes aqui na Serra, o roxmaninho, da mesma família que a lavanda, a lavandula stoecas, este com a cor roxa, também existe com a cor branca amarelada, vamos encontrar aqui mais à frente. E é uma planta muito importante, produz muitos óleos essenciais e é extremamente importante para as abelhas. Portanto, as flores desenvolveram-se com estes penachos em cima, que são como bandeiras a dizer que há néctar, e depois por baixo tem uma carrada de tubos onde produz o néctar que as abelhas visitam e que depois transportam para produzir um dos melhores meis, pronto, o melhor mel do mundo. Aqui temos uma planta invasora muito comum, vamos encontrar por todo lado, é a Oxalis ou azeda, que pode ser comida, portanto podemos comer estas flores. O tal é um pouco ácido, portanto tem ácido oxálico, que em grandes quantidades é prejudicial ao organismo, mas em pequenas quantidades pode ser consumido e até usado para aromatizar saladas. Portanto, em vez de vinagre, colocamos umas quantas folhas e um bocadinho do caule e dá um sabor avinagrado a qualquer salada. É muito interessante a adaptação que estas plantas têm, que é fechar as folhas para reduzir a exposição. Neste caso, como está muito sol e o terreno está seco, ela reduz a área de exposição das folhas, contraindo-as, e assim fica menos exposta à seca. E o mesmo acontece à noite, se estiver muito frio, as folhas também fecham e reduz a exposição ao sol. Uma planta muito adaptada, quer a condições de frio, quer a condições de seca, e por isso se tornou invasora em muitos sítios. Ela é originária da América do Sul e não do continente europeu. Aqui temos uma das plantas das minhas preferidas aqui da Serra, em termos de ervas, que é o tomilho ou erva ursa, Thymus masticina, que aqui seria impossível enviares a descrição do aroma que esta planta tem. É uma espécie de mistura de mentol com limão. É espetacular para fazer um chá na Serra e também para aromatizar alguma comida. Mesmo aqui ao lado, a ruda,
Neste caso há duas espécies de arruda aqui. Uma tem a folha assim mais larga e outra tem a folha muito fininha. A arruda é tóxica, portanto não deve ser usada na comida, mas é útil para espantar insetos, portanto tem um cheiro bastante ativo. Creio que se queimarmos isto na fogueira irá manter mosquitos e moscas afastados. Já aqui ao lado, uma das plantas também mais comuns aqui na serra, o gamão, a brótia, Asphodelus albus. O pessoal acha sempre muita graça este nome, Asphodelus. E estes talos são muito bons para fazer fogo por fricção manual, quando conseguimos encontrar um direito. Se não conseguirmos encontrar direito, corta-se um bocadinho e adapta-se a uma cana e funciona muito bem. E uma coisa que eu ainda não experimentei, mas há registro disto, antes da chegada da batata à Europa, aqui no sul da Península Ibérica, consumiam-se as batatas do Asphodelus albus, ou gamão, sobretudo lá de Espanha, é conhecido por gamon. E é uma planta que é tóxica, mas depois de cozinhada e trocada a água 2 ou 3 vezes, pode ser consumida. Eu ainda não tenho o processo ainda bem definido, ainda tenho que falar um pouco mais com alguns especialistas, porque ela é tóxica, mas também é uma fonte de hidratos de carbono depois de processada, e isto acontece com muitos tubérculos que são consumidos por todo o mundo. Após a cozedura tornam-se perfeitamente comestíveis, e ainda estou para descobrir se será o caso aqui da abrótia ou gamão. Aqui temos duas plantas da mesma família, são duas crucíferas, que é a mesma família do rábano, da couve, do nabo. Neste caso amarelo é a mostarda brava e deste lado o rábano bravo. E estas flores, uma coisa importante é que elas pertencem a uma família que são as crucíferas. Se vocês olharem para a flor percebem bem porque é que se chama crucífera. E é uma família de plantas em que muitas delas, uma grande quantidade delas, são comestíveis. E se não estou em erro, se alguém souber sobre isto, portanto, corrija-me, não existem plantas tóxicas na família das crucíferas. Portanto, é um grupo de plantas com as quais nós podemos testar se são comestíveis ou não, provando. E estas já testei, portanto, são bastante saborosas, têm um sabor parecido com os grelos do nabo ou os grelos da couve, e são perfeitamente comestíveis numa salada ou salteadas. Portanto, aqui estes campos estão pejados, quer de mostarda, quer de rábano bravo, também conhecido por saramagos. E são bastante saborosas, sabor adocicado, com um bocadinho de sabor a couve. Muito, muito bom. Aqui temos uma planta que vem em bastantes manuais de sobrevivência e de plantas comestíveis, que é a morugem. Se vocês procurarem nas fontes inglesas, ela vem descrita como chickenweed, que é a Stellaria media. Tem umas flores muito características, em forma de estrela, e também os botões das flores também se desenvolvem na ponta do caule de uma forma muito, muito característica, com os pequenos pelos. E esta planta, também conhecida por chickenweed, é boa para alimentar animais e também para nós, podemos comê-la. Stellaria media. Aqui mais, ela é bastante pequenina, pelo menos aqui nestas zonas mais secas. A morugem. Aqui temos também o nosso amor de hortelão. Que eu já consumi em alguns vídeos, portanto tem estes pelos irritantes, tem que ser torriscada na fogueira um pouco, por ser mais fácil de mastigar. Aqui neste sítio ensombrado,
mais sombrio, temos aqui esta planta que é o Arum italicum, planta da família do jarro, do inhame, da costela de Adão, da taioba, como os brasileiros chamam uma espécie de inhame que têm lá. E ela é tóxica, portanto produz oxalato de cálcio, que são uns cristais bicudos que se espetam na nossa garganta e na nossa língua, que tem uma reação bastante agressiva. Mas nos Açores retirava-se esta batata que vai estar aqui por baixo, em como uma pequena batata mais ou menos deste tamanho, que pode ser cozinhada, pode ser moída e transformada através de lavagem deste oxalato de cálcio numa farinha muito alimentar chamada farinha de serpentina, muito rica, muito comestível e rica em hidratos de carbono. Portanto, por aqui vocês podem ver que uma planta é tóxica, mas a partir do desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia primitiva para a processar, torna-se uma importante fonte de alimento. Isto valoriza mais uma planta, portanto damos mais valor a uma planta a partir do momento em que temos um conhecimento mais profundo sobre ela. Portanto, à primeira vista seria apenas uma planta tóxica, mas depois de processada e depois de sabermos o que podemos fazer com ela, passa a ser uma planta muito útil. Aqui temos a minha planta preferida, a minha árvore preferida aqui da Serra e do sul de Portugal. Já todos devem conhecer, já apareceu em vários vídeos. A alfarrobeira. A alfarrobeira produz estas vagens comestíveis que são muito ricas em hidratos de carbono, açúcares e fibras, e isto pode ser guardado, pode ser transportado no bolso para ser consumido mais tarde, pode ser conservado seco durante anos, pode ser processado e moído para fazer cacau, para fazer bolos, para fazer farinha. Portanto é uma planta espetacular. Para além disso, ela enriquece bastante o solo, portanto toda esta folhada cria uma camada de matéria orgânica muito rica, e é um produto que ainda tem valor aqui no Algarve. Neste caso, alguém veio apanhá-las e depois até se esqueceu dos sacos aqui. Mas isto é mesmo um ouro, isto é mesmo precioso. Ela tem esta polpa seca, que é muito doce, e depois umas sementes do tamanho de lentilhas, que também podem ser postas demolhadas e mais tarde consumidas. São estas. Aqui temos a nossa ortiga. Já vos mostrei no vídeo anterior como é que se come ortigas cruas. É simples. Esfrega-se um bocadinho nos dedos para desapareçam os pelos urticantes e comem-se. Bastante saborosas. Vocês nem têm ideia como algumas ortigas podem ser mesmo muito saborosas. Aqui temos a Opuntia ficus indica, figueira da Índia. Contrariamente a outros catos, o líquido interior, portanto a água que está aqui dentro, é consumível, portanto podemos bebê-la. Podemos retirar os bicos da folha com uma faca e cozinhar a planta. É muito utilizada na culinária mexicana. É uma planta invasora, é da América do Sul, foi trazida para cá, mas que se adapta muito aqui a este clima árido do Baixo Guadiana. Portanto, é um recurso importantíssimo, mesmo em tempos de seca, ela está sempre aqui. Outra planta muito, mas muito útil, a malva, quer medicinal, quer como alimento. Já os romanos consumiam a malva como se fosse um vegetal. Ela pode ser comida assim, ela tem um pelo um bocado agressivo, mas bem mastigada, marcha bem. Mas também pode ser cozinhada ou bebida na forma de chá,
que é bastante útil para problemas de estômago. Aqui temos o espargo, quando é a altura mais do inverno. Aqui já alguém apanhou, reparem que foi cortada aquela ponta. Portanto, estas pontas tenras. O master está aqui. Isto é o espargo selvagem, que pode ser cozinhado. Assim cru tem um sabor um pouco amargo. Exato. Mas bastante tenro. Portanto, isto cozinhado é muito procurado. É, portanto, sem dúvida um recurso gourmet. Aqui o espargo. Outra planta aqui, a serralha, da família da alface, do dente-leão, que é perfeitamente comestível. Pode ser consumida em salada. Sabor ligeiramente amargo, como o dente-leão. Aqui temos o funcho. Neste tipo de plantas desta família é importante cheirarmos, porque existem plantas desta família que são extremamente tóxicas, as umbelíferas, como é o caso da cicuta, mas neste caso, de certeza absoluta, que é um funcho muito comestível, pode ser cozinhado na forma de sopa, comido desta forma, ou feito em chá, um chá com propriedades muito boas para a digestão e problemas de estômago. Temos aqui uma romanceira. Elas crescem às vezes de forma espontânea e as romanzeiras dão as romãs. São estes frutos. Mais setembro, outubro, vamos ter estes frutos prontos a comer. Neste caso, estas romanzeiras mais selvagens não têm tanto sabor nem tanto açúcar, mas também podem ser consumidos. E esta planta está a crescer por aqui acima como se fosse uma liana e que depois há de estar algures no topo da árvore, vai produzir folhas. É uma vinha, portanto uma vinha de uva, e esta planta tem duas utilidades, para além da fruta obviamente e de fabricação de vinho. Se nós cortarmos um troço desta planta, vai escorrer água, que é uma água perfeitamente bebível, tal como se fosse um cipó de água numa qualquer selva da América do Sul. Um corte, dois cortes e vai escorrer uma pequena quantidade de água potável. E depois, que é uma madeira bastante interessante para fogo por fricção manual, portanto, como aquelas bases para fricção manual. Normalmente plantas trepadeiras funcionam muito bem e a vinha é um desses casos. E por todo o lado há estes pequenos montículos e são vestígios de caçadores com a esparrela, portanto aquelas armadilhas feitas de arame com uma mola para caçar pássaros. Fazem estes pequenos montículos e colocam a esparrela com esta inclinação, um pequeno engodo, normalmente uma formiga de asa ou algum inseto, e esperam que um pássaro caia e que fique preso para depois fazer passarinhos fritos. É uma atividade ilegal, mas alerto que não é das coisas piores que se pode fazer. Há aí muito mais coisas legais que são muito mais danosas para o meio ambiente do que estes caçadores de passarinhos. Aqui ao lado,
Vê-se pode ver uma passagem de javalis. Vê-se que não são humanos que passam aqui. Eles passam aqui por este carreiro. E aqui pode-se ver e podemos ver as alfarrobas jovens a formarem-se a partir do tronco da árvore. É muito interessante como, sem folhas, sem nada, a partir do tronco nascem estes cachos de alfarrobas. Aqui temos uma Rumex, ou Labassa, família plantas que são vulgarmente conhecidas por azedas. Também estas são conhecidas por azedas. E estas Rumex são usadas, podem ser usadas em salada, consumidas assim, ou transformadas, processadas através de cocção, numa sopa. Tem um sabor ligeiramente ácido, mas de qualquer das formas comestível. Bom, muito bom. Essa aqui uma toca, provavelmente raposa. Aqui temos a Trovisco. Tinha que falar também de uma planta tóxica. Este é o Trovisco Daphne Gnidium, que pode ser usada para a extração de fibras. Portanto, sacando aqui a casca do caule, podemos trançar, torcer e fazer uma corda. Aqui na serra, as pessoas, os pastores, usavam estas fibras para fabricar as fundas, para atirar as pedras e assim controlar o gado. Para terminar, o vídeo já se vai prolongando, e vos mostrar aqui uma planta da Serra Algarvia, também invasora, que é a cana, que tem um crescimento espetacular, portanto, tem um crescimento muito forte e que é um recurso inesgotável para a construção para estruturas para abrigos e para qualquer necessidade de paus direitos, portanto, da mesma família que o bambu, mas muito mais fraca, é muito mais frágil, mas ainda assim com alguma resistência e que pode ser usada para os mais diversos fins. Estes rebentos, como vocês podem ver, são muito semelhantes aos rebentos de bambu. É possível que talvez dê para cozinhá-los. Reparem, estamos debaixo de uma alfarrobeira e reparem no solo fértil que temos aqui debaixo da alfarrobeira. É uma grande alfarrobeira, já com provavelmente centena e meia de anos, 200 anos. E reparem na qualidade desta terra aqui por baixo, com matéria orgânica muito, mas muito fértil. E aqui temos cana. Proximamente irei fazer um vídeo sobre várias utilidades que podemos dar a esta planta da Serra Algarvia, que podemos encontrar aqui na Serra Algarvia, que é a cana. E pronto, sem mais, despeço-me desde a Serra Algarvia, sul de Portugal, Ribeira da Fopana, no canal Artes do Mato. Um abraço a todos.